experiência como professora, porque assim, o Sensei Sumiu, ele é professor desde 78, né, Sensei? Desde faz tempo. Então, e eu tive uma transição, né, de ex-atleta profissional como professor. Então, eu fiquei dando aula aqui no Guarujá por 4 anos e meio. E eu acredito que as mesmas dificuldades que eu encontrei para poder estar lecionando, eu acredito que foram as mesmas que talvez os professores, alguns, possam até ter a mesma dificuldade que eu tive no início, tá? Então eu separei algumas coisas aqui para a gente começar a falar do tema de hoje. Ok. Sensei, eu vou começando aqui e aí depois você vai complementando, por favor, tá? Tá bom, vamos lá ver as suas experiências. Então vamos lá. Então, hoje, como a gente vai falar de pedagogia no judô infantil, é um tema muito específico para quem é professor. Então, o objetivo disso daqui hoje é a gente tentar ajudar os professores nas dificuldades, tá? Porque assim, tudo que funciona tá legal, mas a gente quer pegar algumas situações que não estão funcionando durante os treinos, né, de judô infantil, para a gente colocar aqui tentar dar uma ajuda ou esclarecer algumas dificuldades, tá? E que é o objetivo dessa live. Então, assim, primeiro para a gente entender sobre a pedagogia do judô infantil, né? Isso tem que estar muito claro que para quem é professor, o nosso objetivo é ensinar para o nosso aluno que está querendo aprender. Então, dentro dessa roda, né, entre o ensino, entre o ensinar e o aprender, a gente vai estar falando de aspectos cognitivos, né, que a gente vai estar falando de conceitos e vai estar ensinando, né, o aluno ele vai estar se conhecendo melhor, né, ele vai estar compreendendo o ser dele, então ele está se conhecendo. Dentro do processo de aprendizagem, a gente vai estar falando dos aspectos afetivos também, que isso também a gente trabalha durante as aulas, que é onde a gente trabalha os aspectos psicológicos, né, dos nossos alunos, e também é o entendimento dos professores no que o aluno está sentindo durante a aula. professor? Também dentro do ensino a gente fala de aspectos motor, né? Que é quando eu utilizo, quais procedimentos eu utilizo para o aluno poder executar aquela tarefa, né? Então, ele é o momento que ele está fazendo, que ele está executando. A gente também, dentro desse processo, a gente fala dos aspectos sociais, que é quando eu entendo qual bagagem cultural esse meu aluno ele vai ter. E a gente trabalha isso dentro do treino na questão do relacionamento, né, entre um companheiro e outro. E para fechar essa roda de ensino, a gente também fala da moral, que são os aspectos atitudinais, que a gente vai estar ensinando ali durante o treinamento sobre questões sobre os valores, sobre o respeito, sobre a parte mais filosófica que para a gente que é do judô, a gente consegue colocar tudo isso. Dentro desses 5 valores, né, cognitivo, afetivo, motor, social e moral, aí no meio de tudo isso a gente finaliza, né, no centro, como desenvolvimento espiritual, que na verdade era esse o objetivo do Sensei Jigoro Kano em relação ao judô. Sensei Sumiu, por favor. Muito bem, Fabi, muito bem colocado. Esse aspecto acadêmico que você acabou de citar aí, eu acho que está tudo super perfeito. Mas vamos conversar, assim, a respeito da nossa atividade que se chama judô, né? Como da última live que nós fizemos na quarta-feira passada,
Falar de Ju, Seiryokuzen-nyo, Jita-kyoei, independentemente, é quase que impossível, porque tudo isso aí acontece ao mesmo tempo e os professores aqui presentes há de convir comigo e conosco de que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, todas essas formas de desenvolvimento que nós, ocidentais, destacamos como cognitivo, afetivo, relacional e etc, 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 conseguimos colocar ele em cada pauta, né? Vamos trabalhar o cognitivo essa semana. Aí vem aquele monte de tarefas e tralalá, lá, 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 lá. Aí daqui na programação, daqui 15 dias, vão começar a trabalhar um outro aspecto. E não entende como a arte marcial é uma atividade do Extremo Oriente, dos japoneses, por exemplo. O raciocínio do oriental, ele é global, né? Então, complementando aquilo que nós conversamos na semana passada, quem não esteve presente, nós conversamos sobre Jusei Ryokuzen-nyo e Jita-kyoei, né? Nós conseguimos passar ela, e eu acredito que nós conseguimos passar ela a definir e tentar explicar mais ou menos separadamente. Mas tudo isso aí acontece ao mesmo tempo. Como a maioria dos professores presentes aqui são do judô, eu gostaria de balizar, como nós temos só alguns minutos, 50 minutos, 1 hora, eu gostaria de balizar tudo na visão do professor de judô. Eu milito aí já na área, eu também comecei assim, recém-formado, comecei a dar minhas aulas, fazia planejamento de aula, programava X, Y, Z, e na medida em que o tempo foi passando, eu fui vendo que não dá para ser feito assim, né? Acontece esses 5 aspectos ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou não acontece nada, ou acontece 2 ou 3, e a gente tem que, o professor tem que estar esperto bastante, percebendo que, de repente, programamos até uma determinada atividade e não acontece. E na hora a gente tem que acabar mudando, né? De repente está chovendo, se tem poucas crianças, se tem mais faixas mais graduados ou menos, entrou criança nova. Nossa, é uma confusão danada. Para quem dá aula, sabe muito bem o que quer dizer isso. Eu gostaria de deixar aqui um processo onde eu cheguei nesse tempo todo de atividade e tentar passar, que também foi uma pergunta que acho que nós nem acabamos não respondendo, com relação a como praticar a filosofia, todo o conceito do judô numa aula de judô. Quando a maioria das atividades que a maioria dos professores participam nas aulas, é aquela história, né? É o aquecimento, o Chikome, o Kemi, uma fala ou outra a respeito de disciplina, a respeito de hierarquia, e fica girando em torno disso. Como já conversamos nas atividades anteriores, como ela é uma herança dos militares, evidentemente, dentro da atividade, dentro do dojo, tudo isso vem à tona e as crianças acabam se disciplinando e respeitando os mais graduados, os menos, e acaba virando um templo mesmo, né? Saindo de lá, que é onde nós paramos da última vez, saindo de lá, como aplicar isso fora, né? Então, dentro do processo onde eu cheguei a um bom termo para mim, hoje, amanhã, ouvindo os professores aqui, de repente eu consiga agregar mais alguma coisa, mudar algumas outras coisas para fazer alterações no meu processo. Então, todo mundo, vou começar de trás. Como bom japonês, né? No Ocidente a gente lê da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu vou começar do contrário. Vou começar do Mokuso, que também foi falado em umas lives anteriores. Então, vamos começar pelo Mokuso, pelo final da aula, e que geralmente nós encerramos o treino, a aula, com o Mokuso, né? Se algum, eu não estou visualizando o pessoal, viu, Nilson? Se alguém aí estiver levantando o dedo, por favor, quem quiser fazer algum comentário, fazer uma parte, levanta o dedozinho aí, o Nilson deve estar observando as pessoas e me dá um toque, por favor, que eu só estou enxergando 2, 3 pessoas aqui. Então, quando o pessoal fala em processo do Mokuso, primeiro que todo mundo faz aquela meditaçãozinha ali, 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, não é? É insuficiente. Na realidade, eu entendo o Mokuso como a aula inteira.
eu estou ali indo para uma atividade japonesa, judô, propriamente dita. Pedir para o pessoal desligar o microfone. Fechar o microfone quem está com o microfone aberto, tá bom? Então, o Mokusô, ele, na medida em que o camarada já está indo para o dojo, ele já começa a entrar num estado meditativo, né? Ele já começa a ir em busca de alguma coisa que lhe agrada muito, alguma coisa que vai de encontro com ele, com a pessoa, porque ele gosta muito daquilo. Já começa bem. Na medida em que faz a saudação para entrar no tatame, na medida em que eu estou fazendo saudação para fazer um tikome, eu tenho que estar em estado meditativo o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Estar presente. Meditação nada mais é do que a presentificação. Então, na medida em que ele sai do tatame para beber água, vai no banheiro, volta, chegou atrasado e assim sucessivamente, o camarada tem que fazer aquele movimento, seja uma saudação, um alô, qualquer coisa, presente. Então, a gente fala assim, como fazer com que as pessoas se autoconheçam? É impossível, se eu faço um Mokusô, 20 segundos no final de uma aula, 2 vezes por semana. E uma dia falta, quer dizer, 50% da semana o cara faltou. Ou seja, ele medita 20 segundos por semana. Impossível. Né? É impossível. Então, o exercício que a gente faz lá em cima do tatame, por isso aquela severidade dos japoneses, quando estão lá fazendo as coisas, e piscar o olho, já entra de castigo, entrava, né? Hoje eu não sei mais como é que é. Ficava... É uma coisa super disciplinada, não tinha brincadeira na nossa época, aquelas coisas. Nos preparamos para isso. Hoje, modernidade, eu concordo que temos que se transformar, né? Mas dá para fazer com a criançada hoje também, né? E aquela história também, que eu também tive muita dificuldade de pegar e, sabe, ter que variar a aula constantemente, porque a criançada enjoa, aqui enjoa, aqui enjoa, aqui enjoa. Sim, se eu fizer uma aula de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, 1h15, 1h30, direto, de acordo com o que manda o figurino do judô, evidentemente a criançada hoje não tem paciência para isso, né? Eles são diferentes. Deu 2 palitos assim, os caras já entenderam, já perceberam. Eles podem não executar, mas já entenderam o processo, né? Pensei. Eu separei algumas coisinhas aqui, tá? Para a gente ir seguindo os tópicos, né? Então, já que o senhor está citando sobre essa questão do treinamento da criança, né? Porque a maioria dos locais, se o judô ele é dentro da escola, ele é feito entre 45 minutos a 50, e aí a gente já tem que trocar para a próxima aula no tatame, né? Em clube já é um pouquinho diferente, mas também fica nessa média entre 50 minutos, 1 hora, quando são bem pequenininhos, ou até 1h30, quando a criança tem até 12 anos, né? Sim. Eu só queria deixar bem claro aqui, para a gente poder começar, para cada professor entender qual é o seu papel como profissional. Porque tem muita gente que fala assim, eu amo o que faço, isso está corretíssimo. Só que como professor, né, e como profissional, porque assim, o judô acaba sendo a nossa profissão, o nosso ganha-pão. Então, na verdade, os nossos alunos, eles são os nossos clientes, né? Então, de que forma que eu vou poder estar trabalhando dentro do tatame, captando novos clientes e captando novos alunos, né? Porque a maior dificuldade de todos os alunos é quando eles estão na adolescência e eles entram no ensino médio e acabam tendo que escolher, né? Que faculdade fazer, e acabam deixando o judô. Então, eu vejo que isso, na maioria das academias, os alunos acabam, muitos deixam de se praticar judô aí nessa faixa etária de idade entre 14 e 17 anos, tá? Então, assim, o primeiro de tudo é cada professor entender qual que é o seu papel como profissional, né? Então, se você que é o dono da academia, né, qual é o seu objetivo dentro da academia? Porque a gente tem que especificar
para a gente, como planejamento, qual é o serviço que eu estou oferecendo para o meu cliente, né? Teve um sensei que ele me inscreveu no Instagram, o Paulo Rabelo, eu acho que ele está na live. Ah, tá aqui, tô vendo ele aqui. Sensei Paulo, perfeitamente, eu entendo isso que as aulas são em tempo reduzido, né? Principalmente no judô escolar, tá? Então, assim, às vezes a gente cria uma expectativa achando que esses alunos, eles querem o progresso deles. Mas isso, na verdade, quando eu defino o meu papel como profissional e eu sei exatamente aquilo que eu estou trabalhando e eu estou oferecendo, eu não crio expectativas sobre aquilo, porque a expectativa, ela é a mãe da frustração. Sim. Então, quando eu não espero isso, é aquele momento que a gente se encontra em paz e faz o nosso serviço sempre muito bem feito e em paz. Porque eu preciso determinar até onde eu estou indo chegar com o judô para aquela faixa etária. Porque, assim, eu já tive alguns tipos de cobrança quando eu era professora, que eu dava aula 2 vezes na semana, 50 minutos, né? Então, isso é muito pouco para alunos que estão entrando em fase competitiva. Só que eu dava aula para alguns talentos, que eles eram, assim, espetaculares, e se treinassem todos os dias, seriam judocas excepcionais. Só que eu tenho consciência de que para ser um campeão paulista ou para estar formando campeões brasileiros, não tem jeito, o camarada vai ter que treinar todo dia. E eu tive uma cobrança dentro da minha diretoria que falou assim, nossa, então nós podemos medalhar no Campeonato Paulista? Eu falei, não. Eu falei, você não espere isso dos meus alunos, porque eu só dou 2 aulas por semana de 50 minutos. Você não vai ter as medalhas que se você está esperando medalhas da minha equipe, não tem como, porque eles não treinam todos os dias. Né? Então, isso tem que estar determinado, tem que ser muito claro o nosso relacionamento também com a diretoria, no caso, se somos funcionários, né? Ou se, no caso, é um clube ou é uma entidade que está fazendo formação de atletas esperando um resultado. Aí é outra conversa. Onde você dava aula, Fabi? Dava aula aqui no Guarujá, né? Então, assim, eu comecei com 0 academia? No Vila Souza. É academia ou escola? É clube. Um clube? Uhum. É clube. Então, assim, eu comecei com nenhum aluno, né? Sim. E em menos de 6 meses eu estava com 55 alunos. Depois de 3 anos, eu cheguei a 100 alunos. Uhum. Mas foi um processo, assim, que eu viajei para várias academias para entender como funcionava cada lugar. E eu também fui atrás de um judô raiz, né, que eu passei 1 semana com o Sensei Makakebe em Bastos para entender o que era o judô raiz no Brasil. Né? Então, assim, será que aquele judô raiz, né, igual alguém pediu no Facebook, né, vamos falar do resgate do judô tradicional. Sim. No Brasil não vai funcionar. Porque se eu resgato o judô tradicional, que judô é sinônimo de dor e sofrimento, me desculpa, você não vai ter nenhum aluno. Vai ser muito difícil a gente conseguir oferecer dor e sofrimento e suor, né? Porque a maioria dos pais não vão aceitar esse tipo de treinamento militarista. Fabi? Então, assim, a definição do papel... do serviço que eu estou oferecendo para o meu cliente, que é o aluno, isso tem que estar bem claro. E, se possível, escrevam aquilo que você determina, porque a gente tem que saber qual que é o nosso limite, qual que é o nosso quadrado de trabalho, para não gerar nenhum tipo de expectativa. Eu preciso saber até onde eu posso ir com o meu aluno. E determinar quem são os meus clientes, né? Porque, assim, se eu estou oferecendo o meu trabalho, para quem que é?
Então, que faixa etária é? Porque é diferente eu pegar um treino e, por exemplo, eu quero dar aula para alunos de 3 anos, só que eu tenho um aluno de 9 anos no meio desse grupo. É muito difícil você conseguir separar um aluninho de 3, né? E querer dar uma mesma aula junto com um de 9. O cara tem que ter uns ajudantes junto, porque senão você não consegue controlar a criança de 3. Então, assim, se possível, separar por faixas etárias, né? No meu clube eu separava de 3 a 5, mas eu tinha uma ajudante que ficava comigo, que é a Rosane, e separava de 3 a 5, de 6 a 8 e acima de 9. Mas acima de 9 já faixa amarela, faixa laranja, e eu já conseguia dar uma aula muito, muito bem junto com quem era adulto. Eu acho que tem que ficar muito claro para os professores. Você falou, está tudo certo. Tudo que você falou, eu também concordo contigo, né? Você citou aí um judô escolar, clube e academia e alto rendimento, que é uma coisa à parte, né? Então, você também falou de resgate ao judô clássico, não dá certo. Eu tenho academia há 35 anos, né? E ela vai muito bem, obrigado. Menos agora, nesse período de coronavírus, que a gente vive mensalidades. Né? Então, a coisa também é por aí. Mas, nós, professores, temos que entender bem o que nós queremos. O que eu amo. Né? Eu amo judô. Que judô que você ama? Você ama o judô técnico, ama o judô medalha, ama o judô alto rendimento, ou ama o judô formativo? Eu, como professor, eu preciso escolher uma linha de trabalho, inicialmente. No meu caso, por exemplo, o meu foi formação, né? E fazer o judô clássico, o judô antigo, mas não na base da varetada, evidentemente, é lógico. Né? Então, eu entendo assim que nós que fomos competidores e sabemos que o funil, o gargalo, ele é muito estreito, é muito pequeno. Né? Numa proporção de, sei lá, 1000 praticantes, quem vai chegar lá? De repente, 1, 2, 3, meia dúzia no máximo. Aí o que nós fazemos com os 993 alunos que estão ali? Ou praticantes que estão ali? Então, eu escolhi essa vertente. Eu vou dar aula para a maioria, não para a minoria. Né? E se o meu clube, minha academia ou a minha escola está me cobrando algum resultado, é impossível em escola, academia, porque é uma infraestrutura. Eu também estive lá no Clube Pinheiros, que tem uma infraestrutura gigantesca. Mesmo assim, faltava dinheiro para a gente dar uma condição adequada para o pessoal. Né? Mas, dentre os clubes aqui do Brasil, o Pinheiros é uma das referências. Mesmo assim, faltava dinheiro para fazer as nossas atividades. Então, para você ver que em clubes pequenos, academias ou escolas, isso é impossível. Então, a ideia é fazer com que eu forme as pessoas. E qual é o meu público? Para quem está vendendo? O que eles estão comprando? Acredito que a experiência lá da minha escola é que a maioria das pessoas que vêm procurar o judô vem por uma questão tradicional, porque eles sabem que judô, karatê ou alguma arte marcial faz com que os filhos deles, vamos falar de infantil, que eles, através dessas artes, as crianças acabam se disciplinando. Né? E hoje um dos grandes problemas da nossa sociedade é a criança que fica ou na escola, ou fica com a empregada, ou com alguém em casa. Porque os pais hoje têm que trabalhar, infelizmente, né? Porque a vida não está fácil. Então, essas atividades, para serem escolhidas, eu tenho certeza, pelo menos lá na escola, a maioria vem em busca de uma atividade onde consiga colocar as crianças mais ou menos no mesmo, aqueles que apanham muito, que revidem ou que fiquem mais bravos, e vice-versa. Né? Aqueles que são muito violentos, agressivos, não sei o que, tudo isso aí tem a ver com aquele outro item que você falou do relacionamento. Né? Isso é uma coisa totalmente emocional, no meu ponto de vista. Mesmo uma criança chegando lá super tímida ou super agressiva, o problema não é que ele é assim ou o outro é assado. Ele pode até ter características mas aí tem um envolvimento emocional mal resolvido no núcleo familiar.
Isso eu estou generalizando, tá, pessoal? Então, o que que... Vamos entrar nesse assunto agora, Sensei, em relação aos pais. Sim. Deixa eu colocar algumas coisinhas aqui. O Rodolfo Nascimento, ele está falando assim, o judô escolar é mais pedagógico que o competitivo. Eu não vou concordar, tá bom, Rodolfo? Porque a pedagogia, ela tem que vir da nossa base. Só que a criança, né, ela vai aprender aquilo que o professor está ensinando. Então, para se chegar até mesmo no judô competitivo, ela depende daquele professor que iniciou ela na academia. Né? Então, assim, eu com 8, 9 anos de idade, eu fazia um judô extremamente militarista. Com 9 anos de idade, meu sensei tinha colocado eu para fazer 1000 flexões debaixo do sol, com 9 anos. Então, quem são esses atletas que com 9 anos conseguiria fazer 1000 flexões debaixo do sol? Que foram 1.100, tá? Porque 100 seria para quem estivesse roubando dentro dos 1000, né? Então eram umas coisas assim muito absurdas, de fazer 600 abdominais, 1000 flexões depois do treino e, enfim, né? O judô pedagógico ele vai depender do professor. Então por isso que o importante da formação do judô no Brasil é exatamente isso, porque quando o aluno ele chega, o judoca ele chega na seleção de base, ele começa a ter ele chega com alguns erros de fundamentos básicos do judô. Então, às vezes, ele tem erros assim, bobos de pegada ou de tai sabaki que ele não está sabendo fazer porque não ensinaram isso para ele na base. E aí, na seleção, que é quando ele tem que começar a se profissionalizar, ele vai ter que aprender de novo como é que anda no tatame. Né? Então, por isso que o processo ele, pedagógico, para qualquer aluno, ele dá para ser igual, inclusive na escola. Porque se eu for ensinar um Osotogari na escola, ele vai ter que ser o mesmo Osotogari que eu vou ensinar no clube de competição. Com licença, posso só levantar a pergunta aqui? O sensei Fábio Gomes, ele está querendo fazer uma pergunta sobre o contexto de época, né? Sobre o que é realmente tradicional ou não. Poderia abrir o microfone para ele fazer a pergunta? Claro. Pode abrir. Por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estão ouvindo? Vou abrir o microfone. Um pouquinho baixo, Fábio. Se você puder colocar... Talvez eu que esteja falando baixo. Melhorou? Isso. Tá ótimo. Porque quando se fala tradicional e militarista, é como ele chegou, é como eu aprendi, foi como você aprendeu. E mudou aqui e mudou lá. Então, quando a gente fala tradicional, o que é praticado com criança no Japão hoje, por exemplo, o que eu tenho de conhecimento é que hoje em dia o judô não é exclusivo. Então, ele disputa com outras modalidades. Apesar do perfil da criança japonesa ser diferente da maneira de ser da brasileira, se for tão tradicional como nós aprendemos lá também, as crianças vão escapar para outras modalidades, porque lá tem concorrência de beisebol, por exemplo, né, que é muito forte. As crianças têm a opção de escolher modalidades em boa parte das escolas. Então, isso não é só para a gente. Quando a gente fala de tradicional, esse tradicional, eu com 12 anos estava com um shinai nas minhas costas. Se não corresse, o shinai estava batendo nas minhas costas. Isso não existe. E não estou nem falando de escolar. Se eu vou para escolar, eu entro ainda num outro contexto que está, na verdade, talvez quando o menino quis falar de pedagogia, é objetivo da aula, né? Quando você tem um objetivo competitivo e um objetivo formativo. Aí sim, talvez a escola mude do clube. E aí eu queria saber da experiência de vocês. Quando você chamou de tradicional, se você já contextualizou hoje, porque a criança é diferente hoje, desse tradicional que a gente aprendeu, que tem a ver com como ele chegou no Brasil, com os professores mais antigos que se faz e pronto, né? Eu queria saber esse tradicional, o que vocês querem dizer com esse tradicional mais atual, né?
A questão do resgate do judô tradicional foi... eu não anotei o nome do rapaz que me perguntou, que eles queriam que eu falasse sobre o resgate do judô tradicional. Mas eu preciso entender o que para ele seria o resgate do judô tradicional. Pode falar, Sensei. Posso dar um alô? Eu entendi o seguinte, quando as pessoas falam de um resgate de um judô tradicional clássico, eu entendo que não seja nesse sentido do Shinai ou de fazer 1000 flexões ou tipo 800 repetições num treino só. Olha, isso aí são outros tempos e a gente já treinava para fazer a formação e já fazia para o alto rendimento tudo ao mesmo tempo, né? Porque o Sensei queria que a gente tivesse resultados. Eu acredito que o Sensei Fábio também tenha entrado mais ou menos nesse esquema. Tinha que aprender e competir e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós entendemos que a competição precoce ele é super prejudicial à formação, inclusive do caráter das jovens, né? Então, quando os professores falam em tradicional, eu entendo que seja o resgate da filosofia e dos conceitos de Jigoro Kano, né? Então, mas como fazer isso se os nossos professores não falavam com a gente sobre isso? Nós aprendemos meio que na raça. Depois de 20, 30 anos, começamos a entender qual era a mensagem que eles queriam passar através daquelas práticas malucas, né? Hoje não há mais necessidade disso. Tanto é que as crianças já vêm modificadas. Ela vem um pouco mais, um chip um pouco mais moderno. Então, não cabe mais um sistema DOS para eles. O negócio deles é Macintosh para frente, né? Então, não cabe mais. Então, quando o pessoal fala sobre o resgate, eu entendo que seja o resgate aquilo que os pais leigos no que tange às artes marciais vão procurar as escolas. Porque eles ainda têm aquela mentalidade do seu pai, do seu avô, de que, puxa, eu ouvi falar, meu avô dizia que, pô, entrar no judô, nossa, a criança dá uma disciplinada legal e não sei o quê. Tá. Eles estão falando do quê? Estão falando de tudo aqueles rituais que nós temos no dojo, aonde quando um leigo vai assistir, acha maravilhoso. Todo mundo perfilado, todo mundo fazendo saudação, todo mundo se cumprimentando, todo mundo, né, e saindo de lá. Então, eu acho que seja mais ou menos isso daí, né? Uma coisa que, no meu ponto de vista, que eu acho também que a gente acaba perdendo alunos pelo fato de ser uma atividade muito estressante. Nós, professores, às vezes, nós temos muita expectativa em cima, como você bem disse, Fabi, em cima dos alunos, principalmente daqueles que começam a se destacar. E aquilo lá começa a brilhar os nossos próprios olhos, a gente quer dar um treino extra para aqueles meninos. Fala, nossa, esse menino tem talento, mas o cara só tem 8, 9 anos. É uma criança ainda, né? E esse processo, sabe, eles não entendem, falam, eu fiz, ao invés de fazer 20 flexões, eu fiz 75 flexões. Não é por aí. Eu entendo que, e eu acho que seria um tema super legal de a gente conversar sobre Ki, sobre energia, sobre o Ki-ai, sobre essas coisas todas. Então, a criança, ela entende energia. O que nós, professores, passamos para eles energeticamente. Nós somos seres eletromagnéticos. Nós podemos cobrar uma coisa deles de boca, mas nosso coração está falando outra coisa. Nossa energia, nossa expectativa, nossos anseios falam outra coisa. E as crianças percebem isso. Assim como quem é pai, quem é mãe aí, sabe disso, né? Pega, dá uma dura, mas só que essa dura foi porque você estava com raiva. Você só vai criar um monstrinho ali, né? O Kleber quer falar depois. Vamos lá. Entende? Então, essa tradição é resgate a esses valores e como ser passadas elas em tempos atuais. Por isso que eu perguntei, né? Porque eu não entendo o que para ele significava o resgate desse judô tradicional. No meu ver, no meu ponto de vista, eu também vejo como resgate do judô tradicional como os valores, porque tudo que o Jigoro Kano ele nos deixou, ele é atual até hoje. Você pegar o judô na filosofia, tudo que ele deixou para a gente funciona atualmente. Sim, só que nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais, né? Porque ele deu a semente, agora nós temos que regar e fazer ele germinar, né? Então dá para dar uma expandida no raciocínio dele.
Vamos voltar aqui ao assunto para a gente poder entender melhor as expectativas, agora falando da expectativa dos pais, né? Porque assim, se não é pai e mãe que tá levando no tatame, é vô, vó, tio ou tia, né? Sim. Só que assim, quando o aluno ele chega no tatame pra gente, é sempre assim, não sei mais o que fazer com meu filho, então vou colocar ele no judô. Perfeito. Nossa, meu filho briga muito na escola, aí leva pro judô. Uhum. Olha, meu filho tá batendo nos coleguinhas na classe, leva pro judô. Ai, meu filho já fez todas as modalidades, não deu certo em nenhuma, leva pro judô. Então, assim, o judô, ele acolhe abençoados, né? Então, ele acolhe crianças abençoadas, iluminadas, e assim, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de aluno, né? Desde dos mais retraídos aos mais atirados, né? Mas a gente entender também como que é esse relacionamento dos alunos com os pais, né? Uhum. Eu trabalho muito com medicina chinesa, né? Eu sou acupunturista, também sou formada em educação física, e eu faço muitos tipos de tratamentos para dor ou tratamentos emocionais, né? Ou em filhos, né? Ou em crianças, ou em pais que estão, no caso, estressados, né? Para uma criança, só para a gente entender um pouquinho melhor o relacionamento da criança com pai e mãe, tá? Então, para uma criança, a figura materna, ela sempre significa acolhimento, tá? Carinho, cuidado, compreensão. E às vezes chega uma criança que ela não consegue demonstrar isso, ela não consegue demonstrar carinho com outras crianças. E aí você vai pegar o histórico e vai ver como é que é a vida dessa criança e você entende que ela não tem mãe, né? Você vê que ela não tem uma figura materna dentro de casa. Ou então, né, se eu for falar no caso da figura paterna, a figura paterna ela tem um relacionamento, né, do masculino, no caso, de regras, né? Está relacionado a leis, né? Que são regras, e a colocação de limites na vida daquela criança. E às vezes dentro de casa ela não tem essa figura paterna que impõe limites, né? E aí você pega uma criança de repente que ela está lá causando dentro do tatame e você conversa, né? Com vovó, ou quem tá levando ela lá, e pergunta, mas como é que tá dentro de casa? E você vê que essa criança não tem pai. E aí você começa a entender um pouco o relacionamento ou o porquê que aquela criança ela tá demonstrando aquilo na sua aula. Uhum. Então, o professor, ele acaba sendo um pouquinho... meio psicólogo também, porque você tem que fazer a leitura de um treino como todo, né? E também verificar quem são aquelas crianças que estão chamando mais atenção ou menos atenção, ou aquela criança que não está expressando atenção nenhuma. Então, o professor ele tem que estar sempre atento em tudo. Uhum. Né? E a gente entender, né, que a base, né, da personalidade da criança, ela está em formação. Uhum. E ela vai estar em formação nesse processo infantil até a adolescência. Então, assim, a gente entende que quando a gente nasce um ser puro, livre, na essência, né? E conforme aquilo que a gente está recebendo no nosso entorno é que vai caracterizando e vai desenvolvendo o nosso tipo de personalidade. Sim. Fabi e colegas, eu entendo da seguinte forma. Evidentemente que, assim como você bem colocou, numa mesma aula você tem desde aquela criança A de atenta até o Z de zarado, né? De azarado, sei lá o quê. Nós tem de tudo na sala de aula. E através das crianças a gente começa a conhecer um pouco do movimento da casa de cada um deles ali. Respondendo dos questionamentos, como ter esse feedback dos pais em casa. Se ele é uma criança que está sendo bem formada no tatame, nós teremos, talvez não durante o período, mas no final do ano, algum tipo de mensagem onde teremos esse feedback dos pais. O contrário, nós não temos esse poder
2 vezes por semana, 1 vez por semana, de uma aula de 1 hora, de pegar e inferir na forma de relacionamento que eles têm dentro de casa de cada um deles, né? E eu entendo o seguinte, vou dar uma viajada aqui, tá, pessoal? Uma fórmula que eu encontrei também dentre essas inúmeras situações no tatame é, desde aquele menino aplicado até o mais bagunceiro, amor. Amor. Você falou que quando as crianças chegam aqui nesse mundo, aqui eles chegam zerado, com tendências, né? E ela vai criando o seu ego através do seu entorno, ok? Quando ela vem para cá, ela vem abençoada. Ela vem cheia de amor. O que vai ser ou não depende do seu entorno. E nós não temos esse acesso. Porque nós somos um e não podemos inferir na família dos outros. Bom, e qual é a receita que nós... Vou citar uma receita aqui do arroz e feijão da vovó, aquela vovó que a gente adora, né? Qual é o ingrediente principal para fazer com que aquela comida seja muito saborosa? É amor. É claro que talvez a gente não consiga resolver o problema daquele que é muito desatento, muito maluco, mas cabe a nós, como professores, esbanjar, né? Dar tudo aquilo que nós podemos amorosamente. E aí, quando a gente pega e fala em autoconhecimento, a gente quer transmitir esse conhecimento de como fazer isso, de ter professores. Eu preciso me encontrar, eu preciso me conhecer para que eu possa dar o melhor de mim para aqueles nossos formandos, né? Então, eu acho que não existe fórmula mágica, sabe? Olha, aquele lá que é mais assim, pega e faz a lição X. Ele que é bonzinho, dá uma lição Y. Não existe fórmula. Eu acho que a forma de atuação nossa é da forma mais amorosa possível. E para que eu possa fazer isso, é só a gente se autoconhecendo mesmo. Sem chance, no meu ponto de vista. Sim, posso... Então, tem uma pergunta aqui, ele queria falar no microfone. É o Paulo Rabelo. Paulo Rabelos, que pode autorizar? Por favor. Fique à vontade, Paulo. Boa noite. No convívio lá com as crianças no colégio, a gente recebe vários alunos que tomam medicação, né? Transtorno de déficit de atenção. Agora até surgiu um transtorno que é transtorno desafiador. O psiquiatra lá, ele classifica aquele aluno com transtorno e é o aluno que pode desafiar o professor, desrespeitar o professor. Aí a gente recebe aquele restrito pedagógico, que a seção psicopedagógica do colégio diz que aquele aluno tem esse transtorno. Então, a gente trabalha com todas essas questões dentro da aula, né? E com uma carga horária bem pequena. Quando eu falo carga horária assim, que é insuficiente, eu nem penso na parte da competição, mas na parte de manter um vínculo afetivo com o aluno, né? Porque quando eles passam para o ensino médio, a gente tem uma aula por semana de 45 minutos. Aí como é que eu vou criar empatia com os alunos com tão pouco tempo? A gente consegue com um núcleo menor em relação aos alunos, fica um vínculo bem interessante, aquela relação que a gente sempre espera de sensei e aluno, mas a gente fica com aquela expectativa de que poderia fazer mais, né? Se tivesse mais tempo. Porque, às vezes, quando eles estão numa época de provas, eles nem têm essa aula semanal. Eles passam 15 dias longe da gente. Até a coisa mais simples, que é o condicionamento físico, né? Para quem é professor de educação física, uma aula por semana, você não consegue desenvolver as capacidades físicas, né? Então, no meu caso, assim, no judô escolar... Qual que é a idade dos seus alunos, sensei? Eu trabalho desde o 6º ano, que é o ensino fundamental, até o 3º ano de ensino médio, né? Eu pego várias faixas de idade, começa nos 10, 11 anos e vai até os 17, 18. Aí, assim, no ensino fundamental, que é até o 9º ano, a gente tem 2 aulas por semana, dá para fazer um trabalho bom com eles, né? Mas
Quando eles passam para o ensino médio, aí é aquele impacto, né? Diminui as aulas pela metade, só tem uma, e aí eles começam com pré-paz, pré-ENEM. Aí a gente tenta colocar umas aulas sábado ou no contraturno. Eles não vão, né? Porque não vão até, não é porque não querem, porque eles têm uma agenda cheia, né? Aí eu sempre me questiono, como é que eu vou conseguir passar os valores do judô, vou trabalhar a parte física deles com tão pouco tempo, né? Apesar de eu me dispor a dar aulas extras, né? Em horários que eles poderiam ir, a partir do ensino médio eles não vão mais, não vão porque o mundo moderno não permite, né? Eles estão envolvidos com várias outras questões. E aí, assim, a minha preocupação não é nem a parte competitiva, é a limitação que a gente tem para desenvolver o judô, para formar o cidadão, né? O judô formativo. Sensei sumiu. Aí eu... Professor Rabelo, eu peço desculpas de estar frustrando talvez a maioria dos professores presentes aqui que dão aula em colégio. Olha, gente, nós não somos mágicos. Sem chance, 45 minutos, uma vez por semana. E quando tem prova e os caras não fazem aula, é impossível, né? Então, o que eu poderia dizer para todo mundo aqui? Vamos resgatar, todo mundo topa resgatar o judô tradicional? Ótimo, então tá, então vamos começar por aí, né? Como é que eu posso transmitir os valores para as pessoas ali do colégio? Eu dou aula 45 minutos, uma vez por semana, quiçá uma vez cada 15 dias. Gente, é eu ser uma pessoa melhor. Você provavelmente deve estar transitando pelo colégio nas horas que não tem aula, no intervalo, qualquer coisa do gênero. É eu ser uma pessoa melhor, né? Então, na medida em que as pessoas têm um pouco de contato, volto a falar com todo mundo sobre isso. Nós somos seres eletromagnéticos. Às vezes não precisamos falar nada. Apenas estar presente é o bastante para que as pessoas percebam, talvez não em palavras, mas em energia, e elas saberão quem somos nós, né? Através a Fabi, ela é acupunturista, ela sabe que às vezes é só encostar a mão em alguém e a pessoa já fica super feliz, já sai curada, né? Uma questão energética, né? E agora, o que é o judô tradicional? O que Jigoro Kano deixou? Deixou aqueles conceitos tudo para serem desenvolvidos. Então, eu tenho que entrar em harmonia com o cosmos, com o universo. Porque eu sou você, professor. O senhor é a Fabi. A Fabi é o filipino ali. O filipino é o americano. Nós somos um só. Eu quero melhorar o meu aluno, eu preciso melhorar. Com certeza eu estarei participando com ele também 0,01%, melhor do que zero. Agora, na prática, meu caro professor, é uma coisa quase que, não diria impossível, mas quase impossível. Oi, Fabi, por favor. Sensei, muito obrigado por você expor essa situação, porque eu acredito que tem muita gente que está assistindo e que também possa estar na mesma situação. Mas a questão da empatia também, ela funciona da seguinte forma. Às vezes, quando eu quero entender ou compreender aquele meu aluno, eu preciso me colocar no lugar dele. E se a aula ela está um pouco desmotivante ou se ele não sente prazer ao estar ali, como que eu posso melhorar? Eu me colocando no lugar dele, mas eu entendendo que eu preciso passar os valores e preciso passar aquilo que eu quero ensinar durante a minha aula. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito simples, tá? Então, eu quero na minha aula fazer... eu quero que os meus alunos eles façam 30 agachamentos. Só vou dar um exemplo. Se eu colocar todo mundo enfileiradinho ali e começar a contar it, ni, san... já é. Você entende? Agora, gente, eu quero um trabalho em grupo. Abraça todo mundo e vamos fazer o agachamento junto. Eu já trago uma outra energia para algo que eu estou fazendo em conjunto, né? E estou fazendo uma atividade onde um vai estar motivando o outro para não parar. E eu estou executando o mesmo agachamento, só que com todo mundo abraçado em conjunto e fazendo e contando todo mundo junto. Então, você entende que a mesma proposta
eu posso estar fazendo ela de forma diferente, só que, porém, mais prazerosa e com um dando um apoio para o outro. Então, às vezes, é uma forma da gente olhar o mesmo exercício ou o mesmo golpe, mas aplicar de uma forma mais prazerosa. Porque, assim, toda criança, ela é automática, assim, ó. Deu 10 segundos, já encheu o saco, ela quer outra atividade. Sim. E eu posso fazer um Osotogari ou um Outigari utilizando outros materiais. Então, às vezes, o professor ele precisa ter esse jogo de cintura para incrementar coisas que eu vou trazer atenção plena de novo. Porque ensinar é uma arte, né? Só que eu preciso estar entendendo, opa, a energia está caindo, estão prestando atenção em mim ou não? E determinar qual que é a regra no início do treino. Então, por exemplo, a criança ela é muito movida a conquista, porque conquistas são coisas prazerosas. Então, qual é o prêmio que você vai estar oferecendo? Eu só estou dando um exemplo, tá? Qual é o prêmio que você vai estar oferecendo na sua aula se todo mundo se comportar ou fazer a atividade que você planejou ali? Vou dar um exemplo assim muito simples, que às vezes eu sempre dava um prêmio no final das minhas aulas, né? Então, por exemplo, eu dava um pega-pega derrubando, né? Com o Osotogari junto, né? Mas em forma de pega-pega. No final do treino, porque esse pega-pega, ele era o prêmio da aula, se todo mundo se comportasse, se todo mundo fizesse tudo aquilo que eu tinha programado no meu treino. As minhas aulas, elas eram de 50 minutos. Eu nunca tive nenhum problema com os alunos, porque eu estipulava a regra sempre no começo do treino. Né? Então, assim, e no final, na hora que você dava aquele prêmio, que você falava assim, olha, hoje vai ser o pega-pega, o Sotogari. As crianças iam ao delírio. E não tinha um aluno que não saía com um sorriso aqui na orelha. Né? Então, assim, se nós, seres humanos, nós adultos, nós também somos movidos a prazeres, a esse tipo de conquista, né? Que nos dá prazer interior, em qual momento do meu treino eu tô dando prazer para aquela criança que tá vindo ali buscar o judô comigo? Porque ela tem que se sentir querida, ela tem que fazer uma atividade que aquilo vai estar trazendo prazer para ela. Né? Então, assim, às vezes eu querer fazer a mesma atividade, mas como é que eu posso dar um toque de prazer? Como é que eu posso trazer uma alegria para minha criança nessa mesma atividade? Porque eu falo, não é um judô bagunçado, mas eu tenho que ter consciência qual que é o valor que eu estou colocando na atividade física, né? E aquilo que eu quero proporcionar, porque se eles estão fazendo, eles estão interagindo, tá ok, concluí meu objetivo. Tenho crianças felizes praticando e que elas também sentiram prazer, uau, treino excelente. Então, essa regra ela tem que ser determinada no início da aula. Você planejou, sensei, mas o que vai ter hoje? Não, mas isso é muito chato. Às vezes eu não contava a parte chata, porque a criança ela não quer saber da parte chata. Eu falava, olha, mas vai ter uma surpresa no final. E eu não falava, às vezes, o que é essa surpresa. Né? Mas o que é essa surpresa? Oi? Nossa, caí aqui, eu achei que desligou tudo. Ô, Nilson, parece que tem uma parte Sim. de pessoas querendo fazer a pergunta. Você poderia colocar em ordem, por favor? Sim, tá na ordem aqui, eu tô colocando. Acho que caiu aí a Sensei Rukuda, acho que deve ter caído alguma coisa, né? Alguma coisa. O Kleber gostaria de falar no microfone agora. Vai lá, manda. Alô, alô? Oi, pronto. Estão escutando? Sim. Tá. Então, só para conceitualizar aqui o que eu vou falar, é assim. Eu sou aluno do Sensei Sumiu há um pouco mais de 20 anos, né, Sensei? Por aí, mais ou menos isso, mais, né? viu, Kleber? Porque eu te conheço há muito tempo. Não, Sensei. Então tá, né? E para começar, voltar um pouquinho aquele judô tradicional, né? Como todos nós aqui somos praticantes de judô, a gente precisa entender, quando a gente fala judô tradicional,
o que é tradicional para a gente, né, na verdade, né? Se vai ser aquele judô militar, igual o Sensei Fábio disse, Shinai, 1000 flexões, ou aquele judô, tá, tradicional, com catada de pernas. Ou também aquele judô tradicional com as regras antigas. Isso tudo se confunde muito quando a gente fala de judô tradicional, né? E a gente, às vezes, tem tendências a querer que nossos alunos, lá na frente, se tornem atletas de alto rendimento ou tenham essas experiências de competição. Vou falar a minha experiência lá com o Sensei Sumio Nakito. A gente não... o nosso judô não é competitivo. Tanto que as nossas crianças não são federadas. Eu consigo fazer um trabalho livre sem me preocupar com competição lá na frente, tá? Como o Sensei Sumio, já aprendi muito com ele. Ele falou, a competição é só uma parte do judô. Nada nos impeça de eu dentro dentro do dojo ter um aluno que se destaque e ele queira falar assim, Sensei, eu quero experimentar a competição. Ótimo, a gente vai trabalhar isso nele. Como já aconteceu também de um outro professor nosso na Nakito, que ele começou um trabalho com 3 irmãos e hoje eles são base da seleção brasileira. Aí vem aquela pergunta, mas será que a criança a criança tem que ser feliz dentro do tatame? Não adianta querer falar para ela, assim, vai fazer 1000 Uchikomi do Sotogari, ela vai fazer, mas provavelmente não vai voltar mais, né? Ou aqueles que voltem não vão querer mais passar por isso, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente realmente pensa uma coisa e acontece outra. Eu, agora, no final do ano, pro começo do ano, tive uma experiência extremamente muito boa. Eu tenho um aluno na mesma turma de adolescentes, um com síndrome de Down e 2 autistas na mesma turma. E aí, para trabalhar com esses 2 juntos? As primeiras 4 aulas foi aquele Deus nos acuda. Porque cada um queria uma atenção diferente, fazer uma coisa diferente. Como a turma está comigo há muito tempo e eles já conhecem isso, falando de valores, falei assim, gente, lembra que o judô tem os valores assim assado? Agora chegou a hora a gente colocar em prática tudo aquilo que o judô nos ensinou. Dita Kyoei. As crianças, tá vendo? O sensei é um só. Eu tô com 20 aqui. Delegar tarefas. Quais são as tarefas dos mais graduados? Me ajudar me auxiliar durante as aulas. E eles já acham isso sensacional. Eles gostam. Hoje eu consegui, hoje eu ajudei o sensei. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas tem que ser muito bem direcionado isso. Senão acaba virando bagunça. E eu também dou aula para pequenininho, de 3 a 5 anos, que é um outro desafio à parte. E muitas vezes a criança vem da escola. É que o nosso público na Nakito é um pouco diferenciado. A gente ainda consegue ver alunos que vêm com pai, com tio, com avô, mas na maioria das vezes, ali na nossa região ali, vem com empregada, vem com motorista, estão sempre com uma terceira pessoa, né? E são extremamente carentes também disso tudo. Quando eu consigo perceber numa aula dessa, de crianças de 3 a 5 anos, que a maioria dos pais estão saindo do trabalho, tiveram um dia estressante de trabalho, estão ali na academia para se distrair ou para ver os filhos. Na maioria, eles não estão vendo o filho fazer a aula, estão conversando, Kleber, estão no telefone. Oi, Fabi. Desculpa eu te cortar, tá? Mas traz a sua pergunta para a gente trazer, deixar mais dinâmico aqui. Tá bom.
Então, a minha questão, a minha pergunta é... Ih, fugiu a pergunta, depois eu faço, Fabi. Fugiu a pergunta aqui agora. Fugiu, cortou. Tem uma pessoa aqui me cortando aqui. Pode passar para frente aí. Traz a sua questão depois, porque assim, a gente quer debater as dificuldades, né, que a gente está encontrando. O que está funcionando para todos os senseis está excelente, está funcionando, né? Eu quero colocar aqui de novo que eu falei na última live, que é a respeito da comunicação, tá? Então, a comunicação, ela é a base da interação humana. Então, será que os meus alunos, eles estão entendendo aquilo que eu quero dizer? Né? Porque, assim, a fala, ela é uma ponte entre duas pessoas. Só que eu preciso, dentro dessa comunicação, né? Quem tem que entender é quem está recebendo, tá? Se eu estou falando alguma coisa, quem tem que entender é aquele que está recebendo aquilo que eu estou falando. Será que a pessoa está recebendo exatamente aquilo que eu quero dizer? Porque a linguagem infantil, ela é um pouco diferente da linguagem de um adulto. Mas será que essa criança, ela compreende aquilo que eu quero numa aula? Então, assim, existem duas formas de comunicação, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, me entendeu com um olhar. Né? Mas ou a gente fala, ou a gente escreve, ou a gente demonstra por sinais. Tem muitas crianças que elas têm dificuldade de expressar aquilo que ela não gosta, aquilo que ela sente. E o professor vai ter que fazer esse tipo de leitura. Né? Então, eu separei umas coisinhas aqui, que são alguns sinais relacionados ao envolvimento da prática. Né? Então, assim, como é que está o nível de concentração dessa aula? Está todo mundo prestando atenção na atividade, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou ensinando? Aí, ok. Só que, como é que está a energia? Eu ensinei uma atividade nova, a energia ela elevou, ficou todo mundo mais animado, a energia caiu, se manteve... continuam fazendo a tarefa que eu propus num nível de energia satisfatório, tanto para eles quanto para o professor que está dando aula? Se a energia está caindo, será que, mais um tópico, tá? O nível de complexidade, né, da atividade que eu estou propondo ou a criatividade não estão muito legais, né? E a criança não está compreendendo como tem que fazer aquela atividade, né? Então, assim, eu vou fazendo essa leitura em relação ao envolvimento. E eu também posso fazer uma leitura da expressão facial ou da postura, porque daí você está falando alguma coisa, a criança está assim. Você acha que ela está feliz, ela está entendendo, ela está com prazer em estar ali naquela aula? Porque se ela já está assim toda encolhida, baixa, triste, tem alguma coisa que ela não está gostando. Então, são sinais que as crianças vão dando e tem professor que já dá aula há anos e é ligeiro, assim, pá, entendi e sai olhando todo mundo. Em relação à persistência, ok, tá todo mundo insistindo, tentando finalizar a atividade, tá legal, o nível de energia tá alto, de concentração tá legal, ok, essa atividade tá excelente. Em relação àquilo que eu estou ensinando, por exemplo, eu quero trabalhar a velocidade, aí eu coloco um multicome de Outigari. Será que eles estão fazendo com precisão? Né? Porque a precisão ela é importante também, porque a gente precisa automatizar movimentos. Mas será que se eu acelerar, esse movimento ele vai estar preciso ou vai estar mais ou menos? Né? Porque daí vai cair o ritmo, se a criança começar a fazer errado, ela vai dar uma desanimada. Né? Vai cair a concentração, ela vai começar a ficar nervosa às vezes porque ela está sabendo, ela está ciente que ela não está conseguindo executar nessa velocidade que estava proposta na aula. Em relação ao tempo de reação,
Nossa, eu tô falando, tá rapidinho ali, bate e volta, tá todo mundo me entendendo, tá todo mundo presente ali comigo, ok, os sinais de envolvimentos estão ok. Em relação às expressões verbais, né? Tá todo mundo verbalizando que o treino, nossa, que atividade legal, gente, Sensei é demais, olha que legal, vamos fazer isso, pô, pessoal, vamos lá. Se tá todo mundo expressando verbalmente que a sua aula tá fantástica, muito bem. Mas e aquele momento que a atividade cai? Será que eu vou ter aquele jogo de cintura já para colocar uma outra atividade para elevar esse nível de envolvimento de novo? E, por último, a satisfação relacionada a essa atividade. Então, você vê que os sinais de envolvimentos, eles englobam várias coisas, né? E cabe nós, como professores, ver se esses níveis estão satisfatórios ao seu ponto de vista. Tá legal para você? Os alunos estão interagindo? Tá todo mundo satisfeito, tendo prazer na aula? Você tá vendo a reação deles que puxa, todo mundo saiu com um sorriso na orelha, tá legal? Ou estão cansados, mas estão satisfeitos? Esse aluno, ele volta para você. E ele vai te respeitar, porque você coloca a regra que você quer. Você impõe o limite que ele está pedindo. Uhum. Falei demais, né, Sensei? Eu falo, a hora que eu começo a falar aqui, eu não paro. Foi bem colocado. Eu acho que isso são tópicos para os professores. Você bem disse, quando você tem um pouco mais de experiência, você saca todos esses movimentos e, de repente, muda radical a sua aula, se for preciso, né? Isso dá para perceber, sim, e estampado no rosto das crianças, se você foi bem sucedido nessa semana, nessa aula, e se eles estão satisfeitos ou não, né? Então, eu acho que essa, entre aspas, vamos chamar até de cartilha, para você se ver em todos esses aspectos, é importante para você ir adquirindo habilidades. Daqui a pouco fica tudo, né? A própria experiência do professor já está tudo englobado isso. Muito bem, Fabi. Sensei, nós já passamos do tempo, tá? O Nilson tem uma fila de perguntas ali. Tem algumas perguntas aqui, professores, eu não sei se vamos conseguir responder todas. O primeiro é o Sensei, eu perguntei o nome, mas não tá o nome do telefone aqui, Moto G7 Plus. Se o Sensei quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Eu não sei se ele viu que é ele. Acho que sim. Você mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Sensei. Não tô vendo. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu sou Mauro Ribeiro, sou daqui do Belém do Pará. Sou quinto dan do judô e sou árbitro FIGC. Ok? Trabalho com crianças há bastante tempo, da faixa etária a partir dos 6 anos de idade, em colégios católicos, né? Inclusive o Marista. Então, ainda há pouco eu tracei um comentário rapidinho aí, dizendo que a referência para o aluno é o professor, né? Isso não é tanta novidade. Bem, como eu também sou pedagogo e atuo na área da educação física também, nós temos que, primeiro, a gente é acostumado com os planejamentos. Então, eu vejo assim, conhecer o cliente, né? Dentro do nosso projeto pedagógico, o que é que a gente vai passar, mas tem um planejamento, tá? Então, sabemos que entra o lúdico. Cortou. Travou. Vamos lá, Nilson, para a próxima, por favor. Depois ele entra de novo. Me ouvindo? Agora é o professor Rodolfo, né? O Sensei Rodolfo, ele queria fazer uma pergunta. Rodolfo Nascimento. Vamos lá, Nascimento. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu sou Rodolfo Nascimento, falo aqui do Espírito Santo e já dou aula de judô há 10 anos em educação infantil, né? Então, trabalho com criança de 4 até 6 anos de idade, né? E uma das coisas que eu vejo é que as crianças
como foi falado, chegam para a gente sempre as crianças abençoadas, né? E eu percebo assim que essas crianças, muitas vezes, elas têm uma demanda por atenção. Então, elas não são, às vezes, atentadas ou bagunceiras ou respondonas por uma simples questão de bagunça mesmo. Elas demandam de atenção, né? Mas esse daí não era a minha pergunta, não, só foi um comentário. Eu queria saber de vocês o seguinte: como que vocês fazem, o que a federação de vocês tem feito para englobar esse judô de escola na federação? Porque aqui no meu estado, o judô escolar está praticamente esquecido. Ele só trabalha com judô de academia, só competição, só competição, só competição, exame de faixa preta, e é a única coisa que se faz aqui. Entendeu? Então, eu quero uma dica de vocês, como que a gente pode levar para a federação, para a nossa federação aqui, a importância do judô escolar, a importância de outros núcleos de judô que não sejam só academia. Obrigado e muito parabéns pela live de vocês. Obrigado, Fabi. Você ficou quieta, né? Olha, não, mas eu posso falar, que eu estava esperando o senhor falar primeiro. Mas, Rodolfo, olha só, a nossa live, ela não tem vínculo com a federação. Então, essa questão relacionada a como a Federação Paulista pode fazer ou está fazendo, isso eu não posso responder por eles, tá? Mas, no caso, se você quer implantar algo, seria legal já se levar um projeto pronto e o Sensei está apresentando diante a sua federação. Eu costumo falar que eu falo muito para os meus pacientes, né? Que a gente não tem que olhar para o jardim do vizinho. Se o jardim do vizinho não está florido ou está florido, a gente tem que se preocupar com o nosso jardim. E de que forma que a gente pode melhorar o nosso treino e a nossa condição como ser humano. Né? Porque o Sensei Sumiu falou diversas vezes, a gente se conhecendo melhor, a gente vai dar um treino muito melhor, porque a gente vai conseguir ensinar cada vez melhor aquele meu aluno. Então, eu vejo muitas reclamações, às vezes, no Facebook, relacionada a que, porque Sensei tal, os alunos são indisciplinados. O problema é deles. Tá? O problema é deles. A gente está aqui para porque assim, se cada um melhorar, a gente constrói um mundo melhor. Então a gente tem que parar de olhar pro jardim do vizinho e vamos começar a cultivar e cuidar do nosso. Então, assim, é importante aquilo que eu tenho como valor dentro daquilo que eu posso ensinar. E a gente começar a se preocupar e olhar para aquele grupo, para aquilo que eu estou em formação. De acordo, Fabi. E para o professor, eu poderia dizer de que, se no seu estado deve ter um diretor técnico da Federação Paulista, da Federação Piauiense aí, procurar eles e solicitar. É Belém, né? É no Pará? Não, é Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Tá. Procurar o diretor técnico e propor esse tipo de atividades ali. Né? Isso ainda depende de cada uma de cada estado. Aqui em São Paulo, eu não tenho notícia de que eles estejam fomentando esse tipo de trabalho. Eu acho que essa live que a Fabi e colegas aí estão organizando junto com a gente aqui, eu acho que isso é uma iniciativa, sabe? De ficar trocando ideias com relação a não técnicas, a não como chegar a uma medalha, enfim. Né? Esse tipo de informações eu acho muito importante. Talvez aqui seja uma semente, uma pequena semente, viu, Fabi? De fazer com que as pessoas se interessem por esses assuntos e consigamos fazer alguma coisa, pelo menos aqui em São Paulo, para que os outros estados, né, se beneficiem também dessas nossas iniciativas aqui. Próximo, Sensei, por favor. O Sensei que caiu o som, né? O Sensei do MotoG. O senhor gostaria, acho que ele acabou voltando, gostaria de fazer a pergunta? Não sei se ele está aí. Desbloqueia o seu microfone, Sensei. Mauro, isso. Sensei Mauro. Só para não se alongar, né? Como eu trabalho e foi falado no judô tradicional, e nós estamos à frente de tecnologias,
forma de pensar diferente, né? Eu venho de uma família tradicional também e sou de uma colônia japonesa, né? Que é Igarapiaçu, aqui no Pará. Então, eu fiquei com essa questão de disciplina. Eu não tive dificuldade. A pergunta é, quando se fala no judô tradicional ou judô moderno, não sei como é, eu vejo assim, eu acho que cada profissional, né, cada cliente, como eu falei de projeto, aquilo que a gente quer repassar e onde é o nosso propósito. Como eu falei, para mim era a formação do caráter, a disciplina e a educação. Se tivesse alguém voltado para o alto rendimento, isso seria um trabalho específico, mas era o que menos importava. A gente não teve dificuldade aqui, né, com a criançada, e essa questão disciplinar era muito tranquila, sem precisar a questão no maltrato no físico, né? Então, eu diria assim, será que esse pensamento do judô tradicional, judô moderno, vai ter alguma implicância? Eu penso que é de cultura, de região e do sensei. Ou estou errado? Sensei Mauro, né? Isso. Não existe certo ou errado, a gente já falou isso em outras lives, tá? Justamente. Existe aquilo que o senhor tem como verdade, tá? A gente está expondo aqui diversas opiniões, né? Mas o certo ou errado, ele não existe. Ele existe aquilo que eu compreendo, né, como verdade. Quando a gente fala nessa questão filosófica do judô, isso é atual do Sensei Jigoro Kano. É atual, é algo que isso nunca vai ficar velho, nunca vai ser desatualizado. Mas o judô, ele evolui, né? E a gente precisa acompanhar esse tipo de evolução dentro das regras, né? E isso faz parte, porque a nossa civilização, ela também está em evolução. E Jigoro Kano disse que nós nunca vamos saber tudo, né? Isso tem dentro das máximas dele. Quando observares com tristezas que nada sabes, terá feito o primeiro passo do aprendizado. A gente nunca vai saber tudo. A minha preocupação, né, que eu tive também agora em Campo Grande, né, no último workshop, né, do judô na escola, que agregou muitos valores, né, muita qualidade de aprendizado, e a gente se adequar, né, que eu fiquei pensando, algumas pessoas que nós estamos lidando com o judô na escola, claro que culturas diferentes, algumas pessoas tocavam no assunto rendimento que não tinha nada a ver, né, nesse primeiro momento. Mas eu só fiz essa pergunta, né, que é para a gente estar fazendo as anotações, mas eu agradeço a colocação, entendi tranquilo, né, fiquei feliz aí com a colocação, né, estou muito feliz. Só para andar, agradeço, obrigado. Né. Sensei que sumiu, quer complementar? Olha, essa história de tradicional ou não, cultural ou não, o judô ele é universal, né? Então, e o ser humano ele é universal, independente da cultura da pessoa. Os valores éticos, a moral muda, cada raça, cada país muda, normal. Mas a ética ela é universal, né? E Jigoro Kano pensou isso de forma global. Então, independe se é lá no Nordeste, aqui no Sudeste ou no Centro-Oeste, não importa. Esses valores que nós aprendemos, eu tenho certeza que o Sensei deve ter aprendido também nas bases de Jigoro Kano, são iguais. Então, só depende da forma como cada um faz de um jeito diferente, né? Mas o objetivo é sempre o mesmo, é a formação do ser humano. Agora tem uma pergunta, o Durval Passe, né? Ele quer utilizar o microfone, né? Que ele está na fila. Uhum. Só pede, Nilson, para o pessoal ser breve na pergunta, porque já passou do tempo, né? E as pessoas... Sim, a gente está caminhando para 1h23 já de live, né? Pois é. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite a todos. É apenas uma consideração. Essa ideia de judô tradicional, é preciso lembrar que o judô foi concebido por Jigoro Kano há 100 anos. E a dinâmica da vida, o mundo, os valores, os conceitos, eles mudaram muito.
Eu acho que aplicar o judô tradicional, o judô japonês, à cultura do brasileiro é muito difícil. É porque cada um tem uma forma de encarar, uma forma de dedicação, uma forma de aceitação daquilo que é ensinado. Eu acho que a gente tem que adaptar o nosso judô para a nossa cultura. Aí sim eu acredito que possa funcionar melhor. É apenas isso. Talvez a ferramenta de trabalho seja diferente, porque o conceito é o mesmo, né? Só que ao invés de ficar com o Shinai, eu não sei como é que é lá no Oriente hoje, né? Aquela severidade, não sei se permanece ou não, tem que ser adaptado sim à nossa cultura aqui. Eu acredito que sim. Obrigado. Sensei, eu fui umas 6 vezes, né, participar de treinamentos lá no Japão. E para se entender assim como as coisas vão evoluindo, tinha dojo que a gente treinava, né, de atletas com nível internacional, atletas na seleção japonesa, que o aquecimento era com música. Sim. Né? Mas você leva a questão da música por um lado energético vibracional, a música Sim. ela também trabalha vibrações, né? Então por que não eu acrescentar isso dentro do judô? Então eu tenho diversas ferramentas para estar se trabalhando. Isso não é desrespeitar, porque eu não estou desrespeitando valores. O sensei Fernando da Cruz, ele está aí presente. Não sei se ele se lembra, um dos precursores do judô com música aqui foi Sensei Yamazaki, o pai do Shigeto, o Shigeto pai, né? Nossa, na época foi um reboliço danado. Nossa, achavam que ele estava maluco, fazendo esse tipo de coisa no tatame, tralalá. Você vê, né? E acabou essa história aí. Tinha que manter a tradição e tal. Enfim. E hoje se faz necessário. Eu acho que por que não? Agora nós temos uma pergunta dele mesmo, do Fernando Cruz, né? Fernando Cruz. Oi, sensei. Fernando, você tá bem? Vamos lá. Ativa o seu microfone, sensei, por favor, que ele está no mudo. Que ele tá mandando por telepatia, ó. Pá! Alô. É por vibração. Aí, agora vai. Tá tudo bem aí? Tudo certo. Obrigado. Tudo certo, então. E aí, Sumiu? Tudo bem com você, meu amigo? Certo. Prazer. Prazer. Então, acontece o seguinte, né? Eu dou aula em 2 colégios há 3 décadas, né? Um pouco mais de 30 anos, né? E o judô, para mim, sempre foi o judô tradicional, o judô normal. Cada faixa etária é que você tem que dar a aula, né? Para cada faixa etária, você tem que entrar nessa área das crianças, do adolescente, do adulto. Tá? Então, nos colégios que eu trabalho, as aulas são do infantil até o fundamental, até o ensino médio, né? E eu não vejo problema nenhum, né? A didática que é um pouquinho diferente, né? Da aula de criança, do fundamental, do adulto, e assim por diante, né? Para mim, o judô sempre foi o judô normal, o judô tradicional, tá? Eu não vejo diferença nenhuma. Depende de cada professor dar a aula, certo? E é isso aí, tá bom? Eu só quero agradecer a vocês aí por essa live aí, muito bem montada. Ao Sumiu, meu grande amigo, um grande abraço a você. E a você, Fabiana, parabéns pela sua performance aí na vida do judô, tá? Muito obrigado a vocês e uma boa noite. Gratidão. Boa noite, sensei. Próximo, Fernando, Nilson. Agora é uma pergunta do Luiz Fernando. Ele queria falar no microfone. Pode falar, Luiz. Sensei Luiz. Será que ele... Acho que ele não está. Bem, então vamos avançar. O Luiz não está aqui. Tem só mais uma pergunta, só que
Eu não sei se ele gostaria de falar, mas era sobre uma pergunta do Hector. Hector gostaria de falar, ele é da Espanha, né? Ele está perguntando qual a opinião sobre como trabalhar exercício de judô no chão sem contato. Para ele poder fazer a live, né? Não sei se Hector queria falar agora. Como trabalhar... O que é? Como trabalhar o judô, né, a parte de Newaza sem contato. Acho que principalmente por esse período de pandemia, né? Olha, tem lives ótimas. Eu super indico do Moacir, tá? Ele é especialista em Newaza. Se eu não me engano, o site dele chama Newaza. E o Moacir, ele está fazendo vários vídeos sensacionais no Facebook e no site dele. Tem também ele no Instagram. Ótima dica aí, ó, Hector. Não sei se ele está aí presente, mas... Tem uma pergunta aqui. Gostaria que comentassem estratégias para evitar a evasão de alunos que vão ficando mais velhos e acabam perdendo o interesse ou optando por outras atividades. Alunos que há perda de interesse e há perda de prazer. Então, é legal a gente avaliar como melhorar essa aula, né? Ou se comunicar melhor com esse aluno que não está querendo fazer essa aula. Eu tive uma vez um aluno pequenininho, de 6 anos de idade. Tudo que eu falava no treino, ele não me obedecia. E aí eu falava, ele fazia diferente. Eu mandava correr para a direita, ele corria para a esquerda. E aí eu falava, meu Deus do céu, mas o que será que está acontecendo? E assim, passava aulas e ele era o único que não me obedecia. E aí eu cheguei para conversar com ele, porque ele era muito novinho, tinha 5, 6 anos. Eu falei, escuta, vamos ter uma conversa muito séria hoje. Aí ele olhou assim para mim, o que você quer? Eu falei, vem cá, fala de verdade, assim, de coração. Você gosta de fazer judô? Ele falou, mas eu posso falar de verdade mesmo? Eu falei, pode. Ele falou, não, sensei, eu não gosto. Eu falei, tá bom. Mas se você fosse fazer uma outra atividade, qual que é a atividade que você queria fazer? Eu queria fazer capoeira. Eu falei, mas por que você está no judô? Porque é meu pai que manda. E ele não deixou eu ir para capoeira e eu sou obrigado a fazer o judô. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com seu pai. Se ele topar, você sai do judô e entra na capoeira. E aí você vê o olhar de expressão daquela criança, porque ele me abraçou agradecendo e ele saiu do judô e foi para capoeira. 1 ano depois ele vinha assistir as minhas aulas todo dia, ele colocava a cabeça lá no tatame e falava, oi, sensei. Eu cumprimentava ele e ele saía. Aí ele foi chegando mais perto, ele falou, mas se eu quiser voltar para o judô, a senhora me aceita de volta? Eu falei, claro, mas por que você decidiu? Não, é porque de repente eu acho que eu gosto de novo. Eu falei, então seja bem-vindo, mas aqui vai ter uma regra. Você vai ficar, mas vai ter que me obedecer. Ele, não, então tá combinado. E aí você vê que constrói-se um elo de respeito, né? E acabou aquele problema dele não fazer mais tudo que eu estava propondo. Então, ficou muito legal a aula depois. E esse aluno, ele me agradecia muito em relação à capoeira. Para você ver também, claro. Para a gente ver que nada como ser amoroso, né, Fabi? E compreender, entender e fazer com que as pessoas sintam que a gente é verdadeiro com eles. Né? E eu não sei se me fiz ouvir. Ouvimos. Então Nilson, tá bom. mais alguma questão que nós já estamos aqui? Acho que acabaram as perguntas, só tem uma colocação aqui. O pessoal está agradecendo, né?
pela live, pela organização. E a Fabiana, ela está falando para fazer uma próxima live de como manter, angariar atletas na fase pós-pandemia, né? Ela está dando uma sugestão aí nesse sentido. A gente tinha colocado qual era o próximo tema, Sensei sumiu? Eu sei que alguma coisa de relação professor-aluno, né? Não, era em relação à ansiedade no judô, né? Ou ansiedade também. Na verdade, todos esses temas eles estão linkados um com o outro, né? Mas a gente vai fazer nesse formato de novo, porque eu acho que é mais interessante, né? A gente está tendo esse feedback com outros professores de diversos lugares do Brasil, né, Sensei? Ótimo. Podemos falar então sobre a ansiedade, medo e estresse. O que você acha? O que o grupo Perfeito. acha? E eu acrescentaria mais a raiva aí. Sim, emoções. Boa. Estresse. As emoções e o judô. Boa. Fechado. Nilson. Combinado? Então, pessoal, próxima quarta-feira, o mesmo horário, estaremos aqui. Se já tiver questões, vocês podem me mandar antes no Facebook, que daí eu já aproveito e já começo a live já respondendo algumas. Tá? Então, pode me mandar por lá ou pelo direct no Instagram. Tá? Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. O meu trabalho hoje, ele não é mais com judô, tá? Eu trabalho com autoconhecimento, trabalho com medicina chinesa, trabalho com dores, estresses, enfim. Então, vai ser uma live bem legal para a gente tá falando sobre as emoções dentro do dojo. Ok. Só vou deixar uma lição de casa para mim na próxima live. Dando sequência a essa live de hoje, eu vou passar para vocês uns fundamentos para uma boa aula de judô. Beleza? Um bom treino. No meu ponto de vista, que eu utilizo lá na escola. Ok? Excelente, Sensei. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, me escrevam, tá bom? Pode me escrever também no meu Instagram, Sumio Tsujimoto. Me procurem lá, por favor. Um grande abraço para todos. Obrigado. Tchau, abraço, gente. Tchau, Sensei. Gratidão. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.